Então, espero alguns minutos na primeira parte e depois o problema em si. A primeira parte eu vou falar um pouquinho de onde vocês estão, que o Nilo comentou. Nós criamos aqui, como PUC, um ecossistema que a gente tentou e está tentando e construindo para ser um ecossistema empreendedor dentro do município de Viamão. Então, esta área toda era um seminário antigo que foi adquirido pelos irmãos maristas que fazem a gestão da PUC, junto com uma área ao lado da PUC que era um quartel. Lá naquela área ao lado da PUC, em Porto Alegre, que era quartel, foi transformado então toda a área do quartel no Parque Científico e Tecnológico, onde tem muitas empresas lá dentro. São mais de 100 empresas que estão lá. E hoje também tem uma atividade muito grande que nós chamamos de Tecnopuc Experience. Então tem uma atividade enorme lá. Nós não estamos participando lá, porque estamos participando com vocês, porque a gente acha que essa atividade de vocês é muito importante para o Tecnopuc em Viamão. E dentro desse processo todo, quando foi adquirido esta área, que era um seminário, o seminário se retirou daqui. Então o seminário de Viamão construiu uma área própria, que quem anda ali no saguão enxerga lá no fundo uma passagem, e existe o seminário lá, mas não é mais nesta área. Essa área então foi transformada, a tecnologia sempre nos causa problema, foi transformada no Parque Científico e Tecnológico da PUC, Tecnopuc, em Viamão. Para fazer isso, nós começamos a criar vários eixos de desenvolvimento. O primeiro eixo foi abrigar empresas de base tecnológica, que nós temos aqui várias empresas de base tecnológica que inclusive já permitem e contratam alunos do Instituto Federal para estagiário e depois também como funcionário. Temos várias empresas já aqui de dentro. Então, o aluno do Instituto Federal pode vir fazer uma formação e ter oportunidade de emprego todo no mesmo ambiente, tá? Que é o objetivo do parque. Temos também aqui dentro um Centro Tecnológico Audiovisual, composto por 3 estúdios de cinema e também lá no segundo andar, vocês já devem ter passado, decorações e tal, tem os laboratórios, que são os mais sofisticados laboratórios da América Latina para se fazer pós-produção, ou seja, laboratórios de mixagem, etc., que pode ter uma visita oportuna. Digo oportuna porque neste momento tem uma grande produção de cinema sendo rodada aqui dentro do Tecnopuc, nas áreas do Estúdio A, que fica aqui. Você tem um A com uma porta preta ali, é um estúdio, e também no bloco F, lá no fundo, tem mais 2 estúdios, eles estão ocupando, e também o saguão do 3º andar, 14 dias de filmagem. Então vocês podem observar no dia a dia de vocês que entram vans, que vocês nunca viram, as pequenas vans que vão no entorno aqui, vão lá para o fundo. São artistas, alguns globais, que estão participando de uma filmagem. Nós terminamos uma filmagem agora, no mês passado, que ficou 3 meses a Casa do Cinema aqui, fazendo uma série com 5 capítulos que vão ao ar, eu acho, no final do ano no Globoplay. Eles saíram e entrou agora a Ocna, que é uma grande produtora, a gaúcha, que está fazendo um longa que deverá ir para o circuito de cinema a partir do Festival de Gramado do próximo ano, filmado todo aqui. Tá? Então, e tem o Instituto Federal, que é uma das pernas sociais do parque, que faz a formação. Tá? Então, nós temos um ecossistema, como disse o nosso diretor Vidor, professor Vidor, tá? Um ecossistema muito bem formado. A minha responsabilidade é fazer tudo isso funcionar. Tá? Tudo isso funcional. E vou dar um exemplo bem clássico disso. O banheiro que vocês utilizam aqui é o mesmo banheiro que os empresários utilizam.
E é o mesmo banheiro que os clientes das empresas utilizam. E nós temos empresas aqui, uma ao menos internacional, que recebe visita internacional. Então vocês podem, de repente, estar participando ali do banheiro, uma pessoa que não está falando português, inclusive. E nessa questão da produtora, que está lá no terceiro andar, os alunos lá do terceiro andar sabem que tem um banheiro lá do fundo, como tem uma operação lá, pode acontecer de vocês esbarrarem num artista global lá no banheiro, utilizando o mesmo banheiro. Tá? Então é importante, qual é a minha preocupação? É que todo mundo se sinta confortável nesse ambiente. E isso não pode faltar papel higiênico, né? Isso tem que estar limpo, porque são vários públicos que estão no entorno, e a minha responsabilidade é que todo mundo tenha o mesmo conforto, né, aqui dentro, e tenha a mesma vontade de estar aqui, como professor, como docente do Instituto, como um empresário internacional, como as visitas que o Instituto recebe, como as visitas que nós recebemos para encontrar lá. Então a minha responsabilidade é essa, é fazer com que tudo isso funcione, a segurança funcione, a recepção funcione. Vocês podem ter visto aqui canos vermelhos pendurados aqui, ouviram barulhos também para a instalação. É um dos maiores sistemas de proteção de incêndio que existe dentro da estrutura da universidade, da PUC e do Tecnopuc que está sendo instalado aqui, para prever que, se acontecer um provável incêndio no laboratório de informática de vocês, a possibilidade de um incêndio se propagar dentro do prédio é zero. Ela vai ser combatida imediatamente com esse sistema que está sendo colocado. E se houver propagação, a entrada de um corpo de bombeiros, eles entram através de como é que se chama aquele negócio vermelho lá que tem lá? Um hidrante, engatam uma mangueira e vão poder chegar com água em qualquer lugar aqui dentro. Tá? Esse é um sistema extremamente sofisticado, ligado inclusive a gerador. Nós temos 2 grandes geradores que, quando termina a luz, aqui eles entram imediatamente para não parar uma sala de aula, não parar um laboratório. Esse é o nosso trabalho. Quando eu vim para cá, eu tive um grande problema aqui. Era um prédio abandonado, completamente abandonado, chovendo em tudo que era lugar, telhado, etc. Tá? E a gente começou a reconstruir isso. E o primeiro problema que nós tivemos que atuar foi o seguinte: quando você ia no banheiro, dava uma descarga no banheiro, fazendo o número 2, o número 1, exemplificando, isso que saía do vaso sanitário entrava numa única canalização, onde também entrava a água da chuva, dos telhados. E iam para onde? Exatamente para a natureza. Da mesma forma que estava, tá? Quando saiu do vaso sanitário. E isso era um crime ambiental. Nós tivemos que trabalhar isso. E se vocês, um dia, o pessoal aí da gestão ambiental quiser conhecer, nós instalamos um reator que vai fazer o tratamento do número 2. Que vai entrar o número 2 num lado do reator e vai sair a água limpa, absolutamente limpa, no outro lado, que pode ser descartado pela natureza como um laboratório de análise, inclusive dando a certificação disso. Então, isso é investimento. Tivemos que fazer toda uma rede nova, porque não tinha nada que nos dissesse por onde passava a água, por baixo do prédio, assim, tivemos que identificar tudo isso. O último lançamento agora que nós fizemos é de uma cooperativa que está recebendo o nosso resíduo todo gerado e faz a separação para descarte correto. Então, lá no fundo tem hoje uma cooperativa que fica com uma pessoa 8 horas por dia, só fazendo a separação dos resíduos, que alguns entendem como lixo, né, para o descarte correto, para a gente conseguir também ter uma certificação ambiental. Um grande problema para nós é o consumo de energia elétrica. Esse parque fica ligado, nós estamos com o ar-condicionado ligado, com a energia ligada, isso sai de algum lugar. A gente recebe uma conta da CE com o consumo da energia. O pessoal da noite vem, que é o prédio todo iluminado. A conta que nós recebemos como Tecnopuc
ela não vai para o Instituto Federal. Eu não pego a conta e mando lá para o Instituto Federal pagar com dinheiro público. Sai do meu caixa. E aí eu preciso saber como é que eu reponho o consumo dentro do caixa. E é um valor extremamente elevado. Qual foi a solução, ou uma próxima solução? Tem hoje no telhado do Tecnopuc 575 painéis solares que nos apoiam na geração de energia para poder diminuir o impacto financeiro de tudo isso. Então, eu não estou trazendo ainda nenhum problema, estou explicando aonde vocês estão. E, muitas vezes, a nossa relação Tecnopuc, Instituto Federal, aluno do Instituto Federal, professor do Instituto Federal, visitas, empresas, geração de emprego, empreendedorismo, todo no mesmo ambiente. Né? Inclusive empresa de propriedade de mulheres, que a gente gosta muito. Tá? E protege muito aqui. Bom, eu achei a solução de quase tudo. Um investimento. Mas tem uma questão, e agora é a segunda parte da minha fala. Se alguém tiver perguntas sobre o que eu falei até agora, tá? Posso ter esquecido, depois me fala. A segunda parte, para ter os 10 minutos, não sei se já está esgotado, mas agora é o problema. Tá? E é bem rapidinho. A parte importante. Quando nós começamos a mexer na questão do crime ambiental e começamos a corrigir, nós temos 15 hectares que nós somos responsáveis no entorno aqui do parque. E a área de preservação. Não está indo mais nenhum produto que seja poluidor na natureza. Já conseguimos controlar. Só que nós descobrimos o seguinte, que na parte do fundo, no meio do mato, tem uma nascente. Uma nascente, provavelmente, do rio Feijó. Nasce aqui dentro. Tá? E nós não conseguimos identificar o tamanho, a localização exata e nem como preservá-la. Tá? Então, o meu problema que eu trago hoje, e gostaria da nossa parceria, é trazer o seguinte: eu preciso de um grupo que possa estudar isso, ou seja, identificar aonde essa nascente está, abrir passagem para ela, ver o tamanho, fazer provavelmente a limpeza disso, porque deve ter poluição, deve ter vegetação que pode estar atrapalhando esse processo. Então, eu preciso de um parceiro que possa olhar isso, que possa identificar e possa nos ajudar a preservar. E possa dizer, da nascente até a divisa do parque, a água é 100% agora. E ela está sendo protegida pelo curso de gestão ambiental do Instituto Federal. Nós vamos fazer uma mídia em conjunto sobre isso. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos que preservar uma nascente que está correndo lá para Porto Alegre, numa área extremamente poluída. Provavelmente a nascente é em Viamão, dentro do Tecnopuc. Tá? Mas ela precisa ser identificada. E esse é o desafio que eu quero trazer para vocês. Tá? Se possível, nos ajudar. Que esse é um desafio grande que eu não consigo braço para atingir, porque não tenho equipe, não tenho especialistas, não tenho gente que possa fazer isso. Posso, de repente, apoiar com a abertura de uma picada, mas também não podemos usar motosserra, porque se algum vizinho nosso aqui ouvir um barulho de motosserra, imediatamente tem um fiscal da Secretaria do Meio Ambiente para verificar o que é, o que está acontecendo. Qualquer árvore que nós temos que mexer, podar aqui, nós temos que ter autorização de lá. Então é todo um processo que a gente... Agora, por exemplo, eu estou com 2 processos de remoção de árvores que estão impedindo o sistema de proteção de incêndio. Eu tenho 2 caixas de 20 mil litros que estão numa área onde eu tenho 2 árvores que são preservadas. Eu preciso remover porque é mais importante para nós
o sistema de proteção de incêndio do que 2 árvores. Tá? Com todo respeito ao meio ambiente, mas aquelas árvores estão atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, o que acontece? Foi solicitado, junto à Secretaria, a remoção, né, a retirada, e aí nós vamos ou remover para outro lugar, ou fazer a compensação ambiental, que é o que a gente faz nesse processo. Tá? Mas isso não tem a ver com aquilo lá. Talvez tenha. Não sei em que situação está. Ok? Então o desafio está dado, vocês sabem onde estão, e o desafio não é pequeno. Mas nós temos trator, nós temos uma equipe que de repente pode abrir picada para chegar lá, e depois, né, identificado, botamos uma bandeira lá, pá, né? Curso de gestão IFRS, gestão ambiental, protege essa nascente. Ah, que notícia maravilhosa, né? Isso nós vamos entrar em êxtase aí, vai ser notícia no Jornal Nacional. Tá? Fizemos aqui, né? Temos tudo isso, tá? Então, muito obrigado e vamos